Olá a todos vocês, todos os alunos aí reunidos para o nosso Aula em Casa Amazonas. Vamos juntamente com os alunos da quinta etapa, EJA, Ensino Fundamental, e vamos estudar geografia, vamos estudar e verificar assuntos que estarão relacionados ao nosso planeta Terra. Então, olha só, na nossa aula 33, vamos verificar em geografia sobre a forma da Terra, a segunda parte, ok, gente? Eu sou a professora Ludmila Dutra e estarei juntamente com vocês para estudarmos e verificarmos essa nossa aula. E não esqueçam que vocês também podem acessar ali no site do Saber Mais, verificando aí o caderno digital com todas as aulas e todas as atividades que estarão relacionadas às nossas aulas aí de geografia e de todas as outras disciplinas, ok? Então vamos lá, estudar e verificar sobre os movimentos que o nosso planeta ele realiza. Vai existir um que é muito importante, que é o movimento de rotação. Muitos de vocês já escutaram falar sobre o movimento de rotação, não é mesmo? O movimento de rotação, gente, é um movimento em que o planeta, ele faz em seu próprio eixo, tá? Então, a rotação é o movimento que a Terra realiza em torno do seu próprio eixo, tá? Ele fica girando aí no seu próprio eixo, então não esqueçam, tá? A rotação vai realizar esse movimento em girar no seu próprio eixo. É como se ela estivesse rodando, né, em volta de si mesmo. Aqui nós podemos observar, né? Aqui nós temos o eixo, temos o polo sul e o polo norte, e esse movimento que a Terra faz de oeste para leste, tá? Não esqueçam, vai ser de oeste para leste. Vai ser o movimento de rotação. E o movimento de rotação vai nos dar o quê? A noite e o dia, os dias e as noites. Então, como esse movimento ele não para, então nós vamos ter os dias e as noites, ok? Então, é importante ter esse movimento de rotação, porque a gente pode observar esse eixo, né, que gira, tá? Nosso planeta girando em seu próprio eixo, que vai nos dar aí os dias e as noites, tá? Ainda sobre o movimento de rotação, a gente vai verificar aí que o eixo terrestre, tá? Ele vai estar ligeiramente inclinado. Quando ele inclina um pouco mais, normalmente está ocorrendo o solstício. Sol, solstício, qual é a estação do ano que vocês observam? Verão, né? O contrário do verão é o inverno. Então, normalmente, quando em um hemisfério nós temos o verão, no outro vai ser inverno. Porém, quando o eixo ele começa a voltar, né, e não estar mais tão inclinado, começa a ocorrer o quê? Equinócio, que significa o quê? Igual. Então, vai ocorrer outras duas estações do ano, enquanto em um hemisfério vai ser primavera, no outro pode ser outono, tá? Então, tudo isso é refletido através desse movimento de rotação, junto com o movimento de translação, porque não param, tá certo? Então, o eixo terrestre ele vai estar ligeiramente inclinado. A duração, né, de uma volta que a gente pode observar da Terra ao redor do seu próprio eixo, não esqueçam, rotação vai ser do seu próprio eixo, vai durar 23 horas e 56 minutos e 4 segundos, ok? Agora, o movimento de rotação, ele vai determinar para a gente o quê? A gente já escutou falar, né? Acabamos de verificar, então vai nos dar o quê? Os dias e as noites, tá? Agora, professora, por que 23 horas, 56 minutos e 4 segundos? Porque é considerado o dia sideral ou astronômico, tá? Então, vai durar 23 horas e 56 minutos e 4 segundos. Porém, nós vivemos em um sistema solar. Então, de acordo com o dia solar, acaba tendo aí 24 horas. A gente acaba aí somando já os 24 horas. Então, a rotação, não esqueçam, vai ser dia e noite e vai durar o quê? 24 horas ou um dia, tá?
Diferente da translação, que dura um ano, né? Que vai nos dar aí as estações do ano. Agora, professora, eu tenho uma dúvida. E se a Terra parasse de girar, o que ia acontecer? Será que ia ser a mesma coisa? Será que iria ter vida no planeta Terra? Será se não tivesse esse movimento de rotação, o que ia acontecer? Vocês já imaginaram aí e pararam para pensar, se o planeta Terra ele para, não tem nada ali, ele não gira, não faz nada, nem um movimento de translação, nem um movimento de rotação? Então, olha só, quando a Terra ela gira, nos dá os dias e as noites. Porém, e se a Terra parasse de girar? Olha só. E se a Terra parasse de girar, gente, poderia afetar diretamente todo o sistema climático do nosso planeta, Talvez não existisse nem vida, no nosso planeta, até mesmo a vida humana ou a vida de seres vivos. Então, a vida dos animais também poderia ser afetada, até a nossa de seres humanos também poderia ser afetada, Poderia ocorrer aí muitas mudanças, tá? Porque é através dos dias e das noites, nós temos as zonas climáticas, tudo isso, poderia ser afetado se não existisse esse movimento de rotação, tá? E além disso, a gente verificando que o planeta ele gira, vai girando, dura aí 24 horas nesse movimento aí de rotação. Vai também existir, gente, diferentes horários no nosso planeta. Então é aí que também surgem o quê? Os fusos horários, tá? Agora, os fusos horários, por que não existe um único horário para toda a superfície terrestre? Antigamente, muito tempo atrás, gente, cada país colocava o seu horário, que bem desse. Porém, com uma organização econômica surgindo, verificando a importância de um país se comunicar com o outro, deu-se a importância de criar esses fusos horários para ter uma organização em relação à sua economia, a economia global, tá? Até meados ali da época antiga, a gente verificava que esses fusos horários, cada país colocava o seu horário e pronto. E, normalmente, aí acabava se formando um caos, principalmente na parte econômica, ok? Agora, a gente vai verificar que, além desses fusos horários, tá? Durante um determinado tempo aí, parte do nosso planeta Terra, ele vai estar voltado ao quê? Para o Sol, Então, tem uma parte do nosso planeta, só que não para, Fica girando ali, bem devagar, então vai ter uma parte que vai estar aí voltado para o Sol, tá? Portanto, onde vai ter Sol, vai ser o dia, E o lado oposto, o outro lado, vai ser o quê? Vai ser noite. Então, tudo isso começou a ser observado, e dado para a gente aí o fuso horário. Então, uma parte que tem a iluminação solar vai ser o dia, vai girando, de acordo com o que for girando, vai tendo aí o surgimento da noite. Isso também é conhecido como o sol aparente, Esse movimento aparente do sol. Parece que é o sol que está se movimentando, mas na verdade é o nosso planeta que está fazendo esse movimento de rotação, tá? E o movimento que a gente observa aparente aí do Sol, tá? A gente vai verificar que ao redor da Terra, se dá esse movimento do sentido de rotação do nosso planeta. Então, por isso que a gente muitas das vezes observa e verifica que é um movimento aparente do Sol, porque a gente pensa que é o Sol que está se movimentando, mas não é. É a Terra que faz esse movimento de rotação. E esse movimento aparente do Sol, ele vai ser um movimento que vai se dar de leste para oeste, mas não se esqueçam que o nosso planeta ele está girando de oeste para leste, ok? E a gente verifica que tudo isso também vai refletir no quê? Nos fusos horários. Mas, professor, então quantos fusos horários nós temos no nosso planeta? Como é que ocorreu essa divisão do globo terrestre em relação aos fusos horários? Lembrando, gente, o nosso planeta em graus de latitude e longitude, que é nos dado, latitude vai nos dar as zonas térmicas, que vai até 90 graus
hemisfério norte, 90 graus, hemisfério sul, totalizando 180 graus. Já a parte da longitude que divide o planeta, né, em leste e oeste, de um lado nós temos 180 graus leste e do outro 180 graus oeste. Não esqueça que esse grau não é de temperatura, é de tamanho, ok? Então, nosso planeta, totalizando a sua longitude, né, vai ter o quê? 360 graus. Então, olha só, vamos verificar no mapa aí, essa parte da divisão do globo terrestre em fusos horários, nós temos 360 graus, tá? Totalizando tudo isso daqui, nós temos 360 graus. Se eu pego, professora, quantas horas nós temos no dia? Nós temos 24 horas, certo? Então, o nosso planeta, ele acabou sendo dividido em 24 fusos horários, tá? Se eu pego esses 360 e divido por 24, vai nos dar 15 graus. Então, a cada 15 graus que nós temos aqui do nosso planeta, né, vai ser 1 hora. Mas nós temos um ponto, tá? Que vai ser o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich, a partir daqui do hemisfério leste e do hemisfério oeste, nós temos o meridiano de Greenwich. E nesse meridiano de Greenwich vai nos dar o lado positivo e vai nos dar o lado negativo. Positivo, 1 hora a mais. Do lado negativo, 1 hora a menos, tá? Então, cada parte que eu ver desses 15 graus, se eu for para oeste, vai ser o quê? Menos 1 hora. Agora, se eu for para o leste, então o que é que vai acontecer aqui? Vai ter mais 1 hora, tá? Então, aí a gente observa tudo isso em relação aos nossos fusos horários, ok? Agora, a gente observa, né, que o globo, ele vai estar dividido em relação a esses fusos horários. Então, o globo terrestre, ele vai estar dividido em 24 fusos horários, ok? Por quê? Porque nós temos 24 horas, que acabou sendo dividido aí nesses 360 graus de tamanho do nosso planeta. E essa divisão, ela foi realizada por vários países, tá? Em uma conferência internacional em Roma, em 1883. Como naquele período, né, a Inglaterra tinha um grande poderio, então eles acabaram pegando um local que tinha uma importância muito grande, que era o Observatório de Greenwich. Então, através dessa conferência internacional em Roma em 1883, cada fuso horário vai corresponder a uma faixa, né, com o seu horário próprio. Então, os países começaram a se organizar assim. Então, cada faixa corresponde ao quê? A 15 graus de longitude. Lembrem lá, o total são 360 graus, né, de longitude. Porém, foi dividido em 24 horas, que vai nos dar o quê? 15 graus de longitude, tá? Então, por isso que a cada 15 graus de longitude nós temos 1 hora ou positiva, se for mais para leste, ou teremos menos 1 hora se for para oeste. E o fuso horário inicial vai se situar aí ao redor do meridiano de Greenwich, perto ali de Londres, na Inglaterra, por causa do seu poder na época, tá? Vamos pegar um exemplo, tá, de um fuso horário. Olha só. Vamos observar aqui, né, se em Luanda, na África, vamos supor, tá aqui nesse fuso, ó, tá bom? Nessa parte aqui de Luanda, for 16 horas, vamos supor que aqui seja 16 horas. Se eu for para oeste, eu vou ter que diminuir, mas se eu fosse para leste, eu ia ter que aumentar 1 hora cada longitude dessa, ó. Então, vamos lá. Se em Luanda, né, são 16 horas, vamos chegar até aqui Brasília, é aqui que eu quero chegar. Então, 16, aqui vai ser 15, 14, 13, 12 horas. Então, que horas vai ser em Brasília? Em Brasília será
12 horas, meio-dia, ok? Então, aí a gente vai observar também isso. Mas e no Brasil? Como é que ocorre esse fuso horário no nosso país? No nosso país, gente, como ele é muito extenso de leste a oeste, a gente vai ter 4 fusos horários. Então, o Brasil tem 4 fusos horários. Isso vai ocorrer por quê? Porque o nosso país ele é muito extenso. O primeiro vai estar localizado aqui numa ilha chamada Fernando de Noronha. É o nosso primeiro fuso horário no Brasil. Seguido do original, do oficial, que é Brasília, né? Também teremos nessa região aqui na nossa, tá? Vai ser, aqui nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro, e nessa região aqui nós temos o 4º fuso horário, que pega o estado do Acre e outros municípios aqui do nosso estado do Amazonas, ok, gente? Então, por isso que atualmente o nosso país, ele volta a ter 4 fusos horários. Existia uma época que eram somente 3, tá? Mas lá a população do Acre quis que voltasse aí o 4º fuso horário, e hoje em dia a gente observa esse 4º fuso horário no estado do Acre e alguns municípios aqui no nosso estado do Amazonas, tá certo, gente? Verificando essa nossa aula, vamos agora para a nossa DLI. Olha só, gente, nós temos essas 4 questões para vocês responderem. Eu quero que vocês respondam aí no chat. Na questão número 1, como ocorre o movimento de rotação? Questão 2, o que aconteceria se a Terra parasse de girar? Questão 3, explique o que são fusos horários. Questão 4, quantos fusos horários existem no Brasil atualmente? 4 questões, daqui a pouco eu retorno com vocês.
estamos retornando agora para o momento da nossa interatividade, momento de vocês participarem conosco aí verificando as respostas dessas 4 questões da nossa dinâmica local interativa. Não esqueçam que é muito importante essa participação de vocês aí através do nosso chat. Vocês já podem ir respondendo, podem ir escrevendo as respostas no caderno de vocês também. Não esqueçam que vocês podem acessar lá no site do Saber Mais e verificar todas essas nossas aulas e atividades também que são propostas para vocês aí, o pessoal da 5ª etapa, Educação de Jovens e Adultos, Ensino Fundamental. Desde já quero agradecer a participação de vários alunos que estão respondendo essas questões, verificando aí na primeira questão como ocorre o movimento de rotação. Gente, não esqueçam que o movimento de rotação vai ser esse movimento que o nosso planeta ele vai realizar em quê? Em torno do seu próprio eixo, tá? Ele vai ficar girando e normalmente aí esse movimento ele dura em torno de 24 horas, tá? Então, a Terra, ela realiza esses vários movimentos, além de rotação, também vai ter o movimento de translação, porém já vai estar girando ao redor do Sol, já vai ser um outro movimento que dura 1 ano ou 365 dias, dependendo aí dos anos bissexto, quando surge são 366 dias, Mas a gente verifica aí esse movimento de rotação, que é o movimento em que gira em torno do seu próprio eixo. Essa é a primeira questão, tá? E eu quero já agradecer os alunos que responderam essa primeira questão. E na segunda questão, vamos lá verificar o que aconteceria se a Terra ela parasse de girar, se ela não realizasse nenhum movimento de translação, nenhum movimento de rotação, que é esse movimento girando no seu próprio eixo, que normalmente nos dá aí os dias e as noites. Então, gente, olha só, afetaria aí diretamente todo o sistema climático, porque não ia mais girar, uma parte só ia ficar no sol e a outra parte ia ficar só no escuro, com a claridade, outra na escuridão. A vida dos animais poderiam ser afetadas, assim mesmo, também não saberíamos se teria vida em relação aos seres humanos, as durações aí dos dias também ia ser diferente, e entre outras catástrofes que poderiam surgir, tá? Então, esse movimento de rotação, ele é importante, porque já tem um ciclo aí de vida em relação a esse movimento que nos dá os dias e as noites, tá certo? Então, em síntese aí dessa aula, vimos que alguns acontecimentos em relação aí ao nosso planeta, se ele parasse de realizar esse movimento de rotação, poderia aí afetar tanto a vida dos seres humanos, também como em relação a todos os seres vivos, tá certo? Já na nossa questão de número 3, vamos verificar aí sobre os fusos horários. Eu pedi para vocês explicarem o que são os fusos horários. Então, gente, os fusos horários, eles também são chamados aí de zonas horárias e são áreas que vai ter aí 24 fusos, 24 fusos horários que vão ser traçados por essa linha imaginária, tá? Que vai de um polo ao outro, tanto do polo norte quanto do polo sul, ou o vice-versa, tá? E normalmente aí esse modo de padronizar, para a gente verificar o fuso horário de um lugar para o outro, esse cálculo aí do tempo em todo o planeta Terra vai ser em torno aí de 360 graus, que é esses hemisfério leste-oeste, o tamanho que se tem em relação à sua longitude, Lembrando, 0 grau meridiano de Greenwich até 180 graus leste, de 0 grau meridiano de Greenwich até 180 graus oeste, somando, temos 360 graus, dividido por 24 horas, vai nos dando aí os 24 fusos horários, e cada fuso vai ter o quê? 15 graus, de distância aí. Então, do hemisfério leste, normalmente é positivo, e para o hemisfério oeste, torna-se negativo. Se a gente vai indo para o hemisfério leste, normalmente soma-se 1 hora a mais, e se a gente estiver indo para áreas mais a oeste, normalmente tende a ter menos horas. E o meridiano de Greenwich, tá, gente? Por exemplo, como a gente observa, passando ali pelos países da Europa e da África, pegando ali o oceano da Antártida, temos o meridiano de Greenwich. E atrás, vamos supor, atrás do meridiano, nós temos a linha internacional da data, tá? É através da linha internacional da data que
vai nos dar aí o primeiro dia do ano, por exemplo, e assim sucessivamente, ok? E também nós verificamos aí, né, a questão de número 4, tá? A questão de número 4, perguntando para vocês quantos fusos horários vai existir aqui no Brasil. Gente, atualmente nós temos 4 fusos horários, ok? Por quê? Porque o Brasil ele é bastante extenso de leste para oeste também, ok? O primeiro fuso horário é de Fernando de Noronha, uma ilha localizada lá no Oceano Atlântico, que pertence a Pernambuco, né, vindo para o horário oficial de Brasília, tá? Também temos aqui do nosso estado do Amazonas, que pega Mato Grosso do Sul, né, e também Rondônia, uma parte lá de Roraima, e também temos o 4º fuso horário com o estado do Acre e vários municípios também próximo ali do Acre, aqui do Amazonas, ok? Então, atualmente nós temos 4 fusos horários, tá certo? Muito obrigada pela participação de todos vocês que estiveram conosco da 5ª etapa. E agora vamos para a nossa aula da 6ª etapa. A sua aula continua no próximo vídeo.